Isaías capítulo 41, versículo 7. Eu vou ler do 7 até o verso 13. Amém? A palavra do Senhor hoje, o tema dela é: em quem você confia quando tudo dá errado? Em quem você confia quando tudo desaba? Quando nada dá certo? Onde você aplica toda a sua confiança? Vamos aprender hoje? Isaías 41, versículo 7. Em Jesus, será? Vamos lá. Isaías 41, versículo 7. Vou ler até o verso 13. Diz assim: assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Verso 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Presta atenção. Esse texto começa a falar, de homens construindo ali uma estátua, construindo um Deus. Então eles começam ali martelando, soldando, pregando, para que o ídolo não caia. Olha que interessante. Um ídolo precisa ser pregado para ficar firme, de pé. Deus não. A pergunta que o Espírito Santo levanta hoje não é sobre esculturas de metal. É sobre confiança. Você confia em Deus? Por que você acha que homens e mulheres costumam construir coisas e se apegarem naquilo? Pode ver. É um trevo de 4 folhas. É o pé do coelho, tadinho do coelho. Todo mundo quer arrancar o pé do coelho para poder ter sorte. Né? Porque o verdadeiro ídolo não é aquilo que você chama de Deus. Você pode ter um pezinho de coelho e falar assim: esse aqui não é Deus. Deus é Deus. O pezinho de coelho é só para dar sorte. Esse é o ídolo. O time de futebol é o seu ídolo. E eu gosto de usar esse termo aqui. Eu falo muito, prego muito aqui. Quem me conhece já sabe. Tem muitos que idolatram até mesmo o seu pastor. E eu falo isso aqui dentro. Vocês sabem disso. Eu falo: eu não morri por você não. Quem morreu foi Jesus. O verdadeiro ídolo é aquilo a quem você recorre quando tudo está dando errado. Sabe quando tudo está dando errado na sua vida e você fala assim: vou fazer isso? Vou dar um exemplo. Quando a coisa está feia, dinheiro, financeiramente, o negócio ficou escasso, o que você faz? Hora extra. Vou trabalhar de sábado, vou trabalhar de domingo, vou trabalhar o tempo todo, domingo a domingo, debaixo de sol, debaixo de chuva, vou fazer dinheiro. Quem é seu ídolo? Dinheiro. Quando você recorre àquela pessoa, até ímpia. Não, mas ímpio tem bons conselhos, eu vou me ouvir com ímpio. Primeira coisa que é cair do cavalo. Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Se você buscou o conselho de ímpio, já caiu do cavalo. Quando o chão some, que você perde até o chão, por que você morre? Reflete aí.
Quando você está com medo, quando você fica com medo de alguma coisa, medo de alguém, medo de perder o emprego, medo de qualquer outra coisa, medo de tomar decisões, a quem você recorre? Quando o futuro te assusta, você pensa, meu Deus, faculdade das crianças, meu Deus, filho. Eu entrei em desespero quando descobri que minha mulher estava grávida do Heitor. Falei, meu Deus, mais uma criança, Jesus, volta a sair das fraldas, já vai entrar outro, misericórdia. Eu entrei em desespero, fiz uma cara, falei, Jesus amado, e agora? Me ajuda. Mas a quem você recorre? O futuro assusta, o futuro dá medo. Tem certas decisões que a gente vai tomar que a gente tem medo. E tá certo. Porque o medo significa que você está tomando uma decisão extremamente importante. Se você tomar sem medo, você vai tomar de uma forma desgovernada. Quando você não sabe mais o que você decidir, quem é que você recorre primeiro? Se você fala, eu recorro às Escrituras, glória a Deus pela sua vida. Se você fala, eu recorro ao meu amigo do trabalho, cuidado. Se você fala, eu recorro a um outro emprego, uma outra oportunidade, a um bico, hora extra, pode ter um grande problema. Filhos, por exemplo, a gente tem uma questão com filhos. Meu Deus, eu vou comprar um presente, tenho que colocar, pagar numa escola boa, tem que não sei o quê. E aí você se amarra de trabalho. Trabalha de domingo a domingo. Eu conheço várias pessoas que trabalham até fora, semanas. Trabalha fora para poder pagar a escola do filho. E quando o filho cresce, o filho fala assim, eu não queria escola cara. Eu só queria a presença do meu pai. Trocamos os valores, porque a gente prefere dar algo de bom do que ser aquele bom que ele precisa. Às vezes a gente quer dar presente, quando na verdade a gente deveria dar presença. Eu estou falando para filhos, mas não é só filhos, não. É marido, é esposa. Você está entendendo? É um tudo. Eu estava esses dias até, minha mãe fez um negócio lá em casa, chamou a família dela lá, da família do pai dela, e foi maravilhoso. Rever aquelas pessoas, nossa, glória a Deus, eu estou com vocês aqui numa mesa, num café da tarde, porque geralmente a gente só se reúne no dia de velório. Tem que quebrar esse ciclo. Minha mãe quebrou esse ciclo, chamou o pessoal, reuniu e falou que bênção. Mas a gente só vê a pessoa perto quando estava lá. Aí quando encontrou, falou, nossa, senhora, não sabia que tinha um filho pastor, que tinha não sei o quê, o seu filho X, o outro filho não sei o quê. Pedaços da família que não se vê, não se conhecem. Ídolos do trabalho e do dinheiro é a primeira coisa que a gente recorre. Nossos maiores ídolos são o dinheiro e o trabalho. Pensa junto comigo aqui. Quando o cenário aperta, começa a ficar com uma escassez financeira, quando a conta que você está fazendo começa a não fechar mais, fala, meu Deus, eu ganho 2.000, minha dívida, minha despesa é de 4, o que eu vou fazer? Quando o medo do amanhã, da conta, do boleto de R$1.000 que tem para pagar, chega, para quem você recorre? Hora extra no trabalho? Um segundo emprego? Ou é para o altar do Senhor? Ou para o extrato bancário? Ou para a oração? O João deu um exemplo aqui em cima. Ele falou assim, as contas realmente não fecham. A matemática de Deus, cara, o nada pode virar muita coisa na mão dele. 5 pães e 2 peixinhos, o cara alimentou uma multidão. Entenda o Deus que você serve, entenda o Deus que está do seu lado. Aqui você tem que recorrer quando está precisando. Irmãos, eu passei acho que uns 4 meses, 3, por aí, aplicando tudo que eu ganhava aqui dentro. Tudo. Fala isso aqui sem demagogia alguma, pelo amor de Deus. Mas para entender a fé, quando abrimos a igreja, eu fui mandado embora do emprego. Eu falei, glória a Deus. Você falou assim, eu que mandei. Eu falei, amém, eu sei. Vamos embora. Eu falei assim, mandei para mostrar para todos que quem começou essa obra não foi você. Fui eu. E Deus não teve. Peguei acho que uns 3 ou 4 meses de seguro.
E todo o valor do seguro ia aqui dentro. Todo o valor do seguro ia aqui dentro. E como você comeu, pastor? Porque Deus mandava. Deus mandava e estava comendo. E não me faltou absolutamente nada. Não tive falta de nada. E Deus supriu. E a casa dele também. Sempre suprida. Quando se passava dar o valor do seguro que estava recebendo, às vezes fazia um bico, pegava um dinheiro grande e falava assim, fui lá comprar uns boxinhos da igreja, tem mais lá dentro guardado, quero colocar, mas a gente vai fazer um outro negócio com ele, por evangelismo em fevereiro. Amém? Mas a quem você recorre quando tudo está errado? Quando a conta aperta? O João foi um exemplo aqui. Ele foi de férias, né, João? O João saiu de férias, e aí ele foi lá e deu um dízimo, deu uma oferta, e falou assim, agora eu vou segurar para o próximo mês aqui, adiantou as contas, e ele não ia receber PIS, nunca recebeu PIS, né, João? Foi o primeiro e único, né? Foi o primeiro e único PIS que ele recebeu. Nunca recebeu PIS, então quem não recebe PIS não está nem contando. Como ele acompanha e monitora a conta dele, ele percebeu que iria cair no dia do aniversário, acho que uns 2, 3 meses depois, né? Acho que eram uns 2, 3 meses depois que ele estava de férias. E por incrível que pareça, o Pix dele caiu quando ele estava de férias. Foi bem na época que a gente fez o voto das cadeiras, né, João? Fizemos o voto das cadeiras, ele foi lá, pagou o voto das cadeiras e recebeu o valor do Pix. O que é isso? Deus. Deus. Uma vez eu fiz um voto com Deus, eu estava sem dinheiro nem para gasolina. Fui para a igreja que era lá no centro, onde eu congregava antes. E aí cheguei até a igreja, caiu o dinheiro na minha conta, lembrei do voto que eu fiz, que eu ia entregar aquele dinheiro que caiu na minha conta para Deus. Mas naquela semana Deus não me mandou mais nada. Mais nada, foi só aquilo. No dia seguinte, Deus, né, ia prover. E quando caiu aquele dinheiro na conta, irmão Danilo, sabe o que eu fiz? Lembrei do voto, falei, meu Deus, o voto que eu fiz pro Senhor. Eu fiz lá atrás. Não entrou mais nada na minha semana. Mas eu vou honrar o meu voto. Por que não entrou nada? Deus testando sua fé, sua fidelidade. Isso acontece. E se os seus olhos, se o seu ídolo for o dinheiro, você não vai conseguir ser aprovado. E quando chegou no dia, eu fui lá e entreguei o voto. Na hora de ir embora da igreja, entrei no carro, minha esposa falou assim, tem que abastecer seu carro, né? Eu falei, tem. Ela falou assim, caiu aquele dinheiro? Eu falei, caiu. Ela, então. Falei, então. Se eu te contar, você não acredita. Ela, o que foi? Eu fiz um voto com Deus semana passada e eu tive que pagar. Ah, tudo bem, mas foi tudo? Foi tudo. Tudo, né? Foi tudo. Amém. Deus proverá, vamos embora. Falei, uma coisa eu tenho certeza. Se eu tenho a chave do carro, não conseguir passar da avenida, o ladrão também não pega, né? Então vamos até onde o carro vai, parou ali, a gente desce, vai andando e glória a Deus. Vamos lá e glorificar o nome do Senhor. Aí fomos, para a glória de Deus, chegamos até em casa, na reserva, lá do centro de Guarulhos. Foi um anjo soprando aquele combustível. Quando entrou na rua, começou eu postei, aleluia. No outro dia. Chegou no dia seguinte, falei que não tinha nada na semana, né? Não teve nada de financeiro que entrou para mim. Para quem não sabe, eu corto o cabelo, então depende dos cortes. Faço fotos também. E quando chegou no dia seguinte, minha esposa falou assim, olha, a gente vai tomar café da manhã agora e não tem comida para o almoço, tá? Falei, amém. Deus proverá. Eu tinha vendido um computador há uns 7 meses para trás, 8, sei lá. Anos, não, imagina, um ano para trás. Vendi para um rapaz, o computador ele pagou umas 2 parcelas e depois não pagou mais para mim. E eu esqueci, sabe? Eu não sou de ficar cobrando, enchendo o saco da pessoa. Mas, cara, cada um sabe do seu compromisso, né? Fiquei na minha. Foi esse rapaz, meses, varão, sem falar comigo, meses, irmão, me mandou 4 vezes o valor que eu tinha entregado. E ele falou para mim assim, eu não tive um problema, não consegui pagar a tempo, mas tá aí, ó. Não tá faltando uma parte, depois eu te acerto. Eu falei, glória a Deus, Deus te abençoe. Olhei pra minha esposa e falei assim, tá aqui, ó. Deus proveu. Aleluia. Mas só vive isso quem se arrisca. Só vive isso quem confia. Quem tem Deus como seu Deus e ídolo. E não idolatra trabalho, emprego, finança, e nada do tipo.
O trabalho é bênção. Eu falei, estou falando de trabalho aqui, às vezes a pessoa fala assim, não vou trabalhar não. Não, pera. O trabalho é bênção. Não deixa de trabalhar não, cara. Eu conheci pastores que falavam, né? Deixa de trabalhar, não sei o quê. E Deus aproveita, isso não pode. Pois o varão aí ficou 1 ano sem trabalhar e tudo nas costas da mulher, misericórdia. O dinheiro é ferramenta, mas quando ele se torna o seu refúgio, então ele se torna o seu ídolo. Ele deixa de ser um recurso. Amém? O dinheiro é ferramenta, mas quando ele passa a ser o seu ídolo, ele deixa de ser um recurso financeiro e passa a ser um problema sério para você. Jesus diz, sabe para mim, Mateus capítulo 6, versículo 21, por favor. Mateus 6, versículo 21, diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Escuta, aquilo que você acredita que pode te salvar, é o que governa o seu coração. Se você acha que é o seu trabalho que pode salvar você, então é ele que governa o seu coração. Se você acha que é onde você está, é ele que governa o seu coração. Segundo ídolos, nós costumamos ter pessoas. E agora eu vou tocar em uma parte um pouco mais sensível. Eu peço que em nome de Jesus vocês entendam o que eu quero falar aqui. Coloque amor em minhas palavras, para que vocês possam entender. Quando você está ferido, sabe quando você está ferido? Palavras te machucaram, com circunstâncias que aconteceram, que te feriram muito. Quando você está confuso com alguma coisa, confuso se o caminho que está trilhando está certo, se a decisão que você tem que tomar é uma decisão coerente, ou até mesmo quando você está com medo, você busca a quem? Você busca a Deus, ou você busca um amigo, ou você busca pessoas? Buscar instrução, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre se aconselhar de muitos conselhos, né? Um rei consegue governar muito bem. Então, o conselho não é errado, mas conselhos certos, pautados dentro da Escritura, dentro da palavra do Senhor. Busque se aconselhar com quem vive a Bíblia, porque conhecer é uma coisa e viver é outra. Quem vive as Escrituras do Senhor é coerente. Vá, se aconselhe com seus pastores, se aconselhe com seus líderes, pessoas que estão ali pagando preço por você. As Escrituras dizem sobre isso, né? Que a gente trabalha como quem vai pagar o preço depois por cada alma. Se eu aconselhar qualquer um aqui de forma errada, eu vou pagar preço. Então, busque direção certa. Isso é bênção. Amém? Mas quando você busca uma direção de alguém que você não conhece, que não vive as Escrituras, de alguém que talvez até tenha as palavras bonitas, mas não vive as Escrituras, você está entrando num problema. Aquela pessoa está se tornando seu ídolo. Quando você busca a opinião de alguém, sabe aquela pessoa que só toma uma decisão depois de ver as opiniões de um monte de gente? Eu quero ver a opinião do meu pai, a opinião da minha mãe, a opinião do meu irmão, a opinião do meu tio, a opinião da minha tia, do meu amigo, da minha amiga, de todo mundo. Aí eu vou tomar minha opinião. Quem é o ídolo da minha vida? As pessoas que estão à minha volta. Porque é a opinião dela que importa para mim, não a opinião da palavra. O que as Escrituras dizem? Já se perguntou? Eu quero tomar uma decisão X. O que as Escrituras dizem sobre isso? Vai ser bênção ou não vai? Muitos jovens começam a trabalhar. Estava até falando com um jovem esses dias que esteve lá na minha barbearia. Ia conversando com ele estava no trabalho de vender roupas, logística e tudo mais. E esse mês não tem férias, né? E eu falei pra ele, cara, esse mês é loucura pra vocês, né? Ele falou, não é só esse mês não, todos os meses é loucura. Ele falou, eu trabalho muito, não tenho tempo nem pra ir pra igreja, esse mês eu não fui em um culto. Eu falei, você acha que esse trabalho foi bênção? Foi Deus que colocou na sua mão, cara? Se você tá num lugar onde você não consegue nem buscar o seu Deus, desculpa. Me perdoa. Tem trabalho que é bênção, tem trabalho que é maldição na sua vida. Então vigia. Não é verdade, pastor, eu vou procurar um outro emprego. Entende? Outro tipo de problema.
Aquelas pessoas que sempre precisam da validação de alguém. Eu preciso que alguém venha validar o que eu quero fazer. Eu preciso que alguém possa validar as minhas decisões. E aí pega todo recurso, opiniões, conversações e conduz sempre para um caminho que nunca está pautado na palavra. Mas já buscou validação na Escritura? Já buscou validação nas Escrituras do que você precisa fazer? Está certo? Se a decisão, o caminho é correto? Pessoas são importantes. Não estou dizendo aqui para você não ter amigos. Não estou dizendo aqui para você não ter amiga aí que não vou ter amizade. Não é isso. Vandevaldo veio aqui e falou muito bem. Que Jesus não viu a religião, né, da samaritana. Não importa que Deus você adora. Se você conhecer as águas que eu posso dar. Amizades são bênçãos. Não importa se é do mundo, se é ímpio, se não é. É bênção. Mas, os relacionamentos, eles precisam ser conduzidos da maneira correta. Então não posso ter relacionamento com pessoas. Precisamos. Relacionamentos são necessários. Mas pessoas não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. Existe um trono na sua vida de rei. É alguém que governa. E esse alguém tem que ser o Senhor Jesus. Não pode ser outro. Não pode ser o amigo. Não pode ser o colega. Tem que ser o Senhor Jesus. Eu falo isso, inclusive falo pastores, porque eu já tive conselhos de pastores que se eu fosse seguir, não estaríamos com este lugar aberto. E este lugar em menos de um ano aberto, em 6 meses só de ministério, tivemos curas, tivemos sentenças de morte decretadas, canceladas e vidas alcançadas. Imagina se eu sigo o conselho do cara. Depois eu vi outro conselho dele. Que a minha igreja vai se endividar, como eu fiz. Misericórdia, não me endividar não. Estamos aqui, graças a Deus, nenhuma dívida. Só as contas fixas da igreja. Né? Tem que pagar, não tem jeito. A Bíblia, ela é clara. Abre em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Ter amizades é bom. Ter relacionamentos são necessários. Amém? Mas as pessoas não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. Olha o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Acompanhem comigo. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. E muitos gostam de parar só aqui. Só gostam de usar esse termo aqui, ó. A parte A do versículo, né? Maldito o homem que confia no homem, então não posso confiar em ninguém. Eu confio na minha esposa, eu confio nos meus filhos, eu confio nos meus enteados, eu confio nos membros dessa igreja. Eu estou errado? Não. Porque ela continua. Isso aqui não é um ponto final, isso é uma vírgula. A vírgula está dizendo que ela tem continuidade. O texto não se encerrou. Maldito o homem confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando eu passo a confiar em pessoas, a minha carne mortal, é nela que eu começo a confiar. Na minha carne e na carne do meu próximo. Então, eu começo a apartar o meu coração do Senhor. Estava conversando com o Vandevaldo esses dias lá na barbearia. Eu falei para ele assim: a queda de um homem nunca é repentina. A queda, ela é progressiva. Ela começa pequena. E como um abismo chama o outro, começa. Quando você mesmo perceber, já foi. Então, o teu coração começa a se apartar do Senhor. Quando você começa a procurar mais a opinião das pessoas do que a de Deus. Quando você começa a ser mais aceito pela sociedade e pela opinião dos outros do que pela opinião do céu. Quando você começa a colocar as coisas, as pessoas, os grupos de convívio à frente de todas as coisas. Quando você coloca uma ideologia à frente da opinião da palavra, que é a palavra do Senhor. Quando a gente começa a colocar as coisas à frente do clubinho que nós vivemos. A gente vive em clubinho, sabia disso? Às vezes está na igreja, mas a gente vive a igreja. A gente vive o clube da igreja. Eu estou lá por conta de Deus, ou por conta das amizades. A maioria que está aqui, né, digo assim, desde o começo, são meus parentes. Minhas tias, minha avó, meus pais. Mas estão aqui por quê? Por minha causa? Se for por minha causa, eu estava como errada.
Mas o que Deus conduziu é outra conversa. Meu pai, quando foi vir para cá, né, ele falou para mim assim, não sei o que. Amém, pai, Deus abençoe, fique em paz. Não venha se Deus não mandar, não foi? Eu falei, ore. Se Deus não falar do seu coração para não vir, não venha. Mas Deus mandar vir, então você está num problema se você não vier. Que é a direção dele. Meu pai, depois orando, Deus colocou no coração dele e confirmou, né, aquilo que ele falou com o Senhor, Deus confirmou com ele, e ele falou, vou para lá. Então ele veio. E assim é. Ouvir a voz do Senhor e não a opinião das pessoas. Ah, mas o clube que eu estou faz parte, não importa, importa é o céu. Veja Jesus pregando. Maria, sua mãe, fica sabendo, porque eu costumo entrar na história e não ficar somente nas palavras, mas eu pego todo o contexto do que aconteceu na época. A palavra do Senhor diz que Jesus estava numa casa pregando e muita gente, a multidão, os fariseus, os saduceus, que eram os doutores da lei naquela época, já começaram a ficar incomodados com as palavras de Jesus, né? Que a palavra de Jesus confrontava eles, confrontava o religioso. Então ele começa a tramar para prender e matar Jesus. E isso cai nos ouvidos de Maria, porque era pequeno o lugar. A Rádio Peão era, ó, se vocês acham que hoje as vizinhas do bairro fofoca bem, vocês não conheciam naquela época, meu irmão, que não tinha rádio, não tinha TV, era um disco. Você não viu? Olha o filho da fulana. Caramba. Era assim. Rodava muito e chegou nos ouvidos de Maria, que queriam matar Jesus. Estavam tramando para isso. Maria faz o quê? Não pode ser, não acredito que Jesus está nesse bolo. Ele vai acabar morrendo. E ele é o libertador do povo. Ele não pode morrer, ele é o Messias. Eu vou lá acabar com essa brincadeira. Eu vou lá fazer ele entender, fazer ele voltar a entender o projeto que Deus tem para ele. E Maria vai lá, com seus filhos, que a Bíblia fala, né? Maria chega com seus irmãos e suas irmãs e fala assim, ei, chame Jesus, que a Maria não consegue entrar. Diga que eu sou Maria, sua mãe, e eu estou aqui com seus irmãos e suas irmãs, e quero falar com Jesus. E aí começa, um passa pro outro, chega até Jesus. Ô Jesus, tem uma mulher ali fora aí, diz que é Maria, sua mãe. Está com seus irmãos e suas irmãs, quer falar com você. Jesus, sabendo da situação, disse o quê? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos e quem é minhas irmãs? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são esses que estão aqui comigo sentados, ouvindo da minha palavra. O que Jesus mostra? Eu vim cumprir o que o céu me mandou. Eu não vim cumprir a opinião do que alguém quer dar para mim. Eu quero fazer o que o céu me manda fazer. E assim tem que ser você. O que o céu te mandou fazer? O que o céu já te entregou, o que você guardou, o que você escondeu? Qual é o seu chamado de fato? O que Deus conta com você? Escuta. Haverá um grande dia e ninguém fugirá desse grande dia, onde prestaremos contas com Deus. E assim como ele fala da parábola dos talentos, acontecerá conosco. Cadê o talento que eu te dei? O que você fez? Você escondeu? Você guardou na gaveta por quê? Por opinião de pessoas? Porque você ficou chateado? Porque você ficou magoado? Você não olhou para mim? Você está olhando para pessoas. O seu ídolo tem sido pessoas. Às vezes a gente fica chateado quando alguém fala alguma coisa para a gente, porque a gente não contava e não queria receber aquela palavra daquela pessoa. Mas e o que o céu fala a seu respeito? E o que os anjos falam a seu respeito? E o que Jesus pensa sobre você? Escuta. Não confie no homem fazendo dele o seu braço forte. Não seja isso o que te dá força. Que seja Jesus, oração e busca da palavra. Isso não é falta de amor. Isso é uma ordem espiritual. Eu tenho que ter amigos, é até legal você ouvir conselhos de pessoas, opiniões, mas não pode fugir. Quando Deus te falar uma coisa, você tem que estar pautado no que Deus te direcionou. Quando uma pessoa se torna seu porto seguro, Deus deixa de ser a sua primeira opção. É duro entender isso.
mas é a realidade. Sou casado, tenho minha esposa e amo ela de todo o meu coração. Mas no dia que ela se opor à vontade de Deus, sinto muito. Tu vai chorar e tu vai sofrer. Todos aqui sabem. Tivemos a proposta de abrir uma igreja lá no Paraguai. Até comecei com o Vandervaldo esses dias. Tivemos a oportunidade de abrir igreja no Paraguai. Eu recebi um salário, minha esposa recebeu um salário, a igreja ia pagar todas as contas da nossa família. Eu ia ficar tranquilo. Tranquilo, quem não quer? Viver no Paraguai, Barão, divida com a Argentina, com Bolívia, tá maluco. Tava ali, ó. E eu, Cidade do Leste, que é o centro comercial do Paraguai. Para quem entende um pouco de comércio, a maioria das empresas estão migrando para lá por conta do imposto, que é muito baixo. Então, você comprar um produto barato e vender por aqui num valor um pouco mais alto, você tira lucro e a pessoa que for vender ainda vai vender barato. Financeiramente falando, ó, top! Começamos a estudar outros países, a história do país, as pessoas, as tribos, né, o que contém no país, a cultura deles. Começamos a estudar a língua deles, né? E aí eu orando, passei o mês todinho, varão, orando. E Deus falou, não. Aí em fevereiro, março, aí Deus, eu disse não. Falei, minha esposa, ó, vamos declinar o convite de abrir igreja no Paraguai, porque Deus não mandou. Ela falou assim, eu tenho certeza? Falou, tenho. Poxa, eu estava tão animada. Falei, pois é. Mas foi a direção do Senhor. E aí Deus direcionou a gente vir abrir a igreja aqui. E aqui nós estamos. Porque nós seguimos os planos do Senhor. Se eu sigo os meus planos, o que eu ia fazer? Não, Deus vai me usar aqui, Deus vai me usar lá também. Mas é onde Deus me quer. A opinião do meu pastor na época era totalmente diferente. Mas a opinião de Deus no meu coração era outra. Por isso que eu falo, quando uma pessoa se torna seu porto seguro, Deus deixa de ser a sua primeira opção. Quando você prefere sempre buscar a opinião de alguém e não a do Senhor, então você está com um sério problema. Não é Deus que ocupa o trono do seu coração. O ídolo, terceiro, o ídolo do controle da segurança. Esse aqui, ele é silencioso. O ídolo do controle. Meu sogro é assim. Meu sogro tem que ser tudo organizado do jeito dele. Se ele vai sair para vir para cá, ele mora lá em Peruíbe. Ele coloca no relógio, vou sair tal hora, o ônibus é partir tal hora. É tanto tempo na estrada, vou chegar em tal hora, olha, em tal hora eu tô aí. Ele é assim. Se o ônibus atrasa 1 minuto, ele já fica todo incomodado, todo agoniado. Porque fugiu do controle dele. Sabe? Então, o controle é um problema. Escuta, deixa eu falar uma coisa que era para ter falado no começo da mensagem, eu esqueci. Essa mensagem aqui, eu escrevi ela dia acho que 13 ou 18 de dezembro. 13 de dezembro. Eu preparei ela para trazer aqui. E quando eu cheguei aqui, Deus mudou a minha ministração, mandou fazer outra ministração. Quem estava aqui no dia lembra. E eu guardei essa mensagem. E Deus falou para mim, a gente começou uma oração aqui, na quinta-feira, Deus falou para mim, você vai pregar essa mensagem no domingo. Eu falei, amém, Jesus. E aí, estou ministrando ela hoje, tá bom? O ídolo do controle. Preciso ter tudo planejado, sabe a pessoa milimetricamente, tudo organizado, tudo nos seus devidos lugares, e não pode fugir, já era. Casal tem um desses problemas, né? Às vezes o homem está de boa, conversa com uma pessoa, fala, nossa, vou pescar, não vou pescar. Mas a mulher já conversou com outra pessoa e programou outra coisa e te envolveu na parada. E aí você chega para falar, amor, a gente faz isso aqui. Ah, mas eu queria fazer não sei o quê. Pronto, ela já criou um plano e você criou outro. Entrou com problema. Ainda mais se um dos dois for uma da pessoa que tudo tem que ser no controle, tudo organizado. Escuta, isso aqui é para quem tem chamado. Que eu vou falar aqui. Você tem um chamado. Sabe que Deus tem algo para fazer na sua vida. Primeira coisa que você tem que entender. Esquece planejamento. Você pode planejar. Você pode se organizar. Vai te ajudar a ter um norte. Mas não siga aquilo à risca. Porque Deus vai mudar. Deus muda os planos. Deus muda os projetos.
Porque quando o seu plano e o seu projeto não estiver alinhado com ele, você vai ter um problema. Jesus disse isso. O Filho do Homem não tem nem onde deitar a cabeça. Ou seja, eu não tenho uma casa fixa para estar lá todos os dias. Porque o reino é volátil, eu preciso estar caminhando. Se Deus te chamar hoje para ir para qualquer outro país, servir a Ele, você tem coragem de largar tudo? Casa, carro, trabalho, emprego. Se você fica com o coração apertado, é porque tem um ídolo aí que te impede de ir. Quando você se desprende de tudo, minha esposa às vezes fala assim, você parece às vezes ser sem sentimento, sem emoção. Não é isso. É que eu entendo que eu não tenho nada, tudo é dele. Meus filhos não são meus, é do Senhor. E pronto. Meus pais são uma bênção na minha vida. Fizeram um ótimo trabalho. Mas vai chegar o dia que Deus vai recolhê-los. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Faz parte do processo. Não posso me apegar. Se Deus mandar meu filho, quando eu crescer, está aqui o link, está tocando, está cantando, está fazendo as coisas acontecerem na mídia da igreja, e cresce em conhecimento, e chega numa hora e fala assim, olha, Deus falou comigo, eu vou ter que ir lá para a África, e lá o pessoal come barro, e o negócio é doido, e eu vou para lá. Deus amou meu coração. Eu vou falar, não vai? Para ter um problema com Deus depois? Ou nada. Eu entreguei nas mãos de quem? Do Senhor, faça a vontade dele. Não a minha. O problema é que muitos pais têm aquele negócio do controle. Quero controlar o que meu filho vai fazer, vai deixar de fazer. Preciso planejar tudo por mim e por ele. Precisamos prever tudo. Precisa garantir que tudo vai sair certo, conforme planejado. Abre para mim Isaías 41, versículo 7 de novo. Isaías 41, 7 diz aqui embaixo, ó. Então, com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Um ídolo tem que ser fixado. Um ídolo ele precisa ser firmado para não cair. Tudo aquilo que você precisa segurar o tempo todo já revelou que não é Deus na sua vida. Tudo aquilo que você tem que ter o controle é porque não é Deus que está aí naquele lugar. Tudo que você precisa estar controlando. Se você precisa sustentar, controlar, proteger, isso não pode ser o seu Deus. Eu vou caminhando no final. 3 pessoas que confiaram em Deus quando tudo parecia ser devastador. Primeiro, Moisés diante do Mar Vermelho. Moisés, quando chega diante do Mar Vermelho, ele tem um exército vindo atrás dele. Ele tem um povo reclamando. E agora, Moisés? Você tirou a gente de lá para morrer aqui? Olha esse mar! E ele tem na frente dele um mar fechado. Humanamente falando, não havia saída. Mas o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Assim diz Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Sabe qual é o problema, varão? Eu quero que Deus peleje minhas guerras, mas não quero ficar calado. Quer que Deus lute suas guerras? Entrega na mão dele. Confia nele e não se envolva. Quando você não vê caminho, sempre, Deus enxerga muito mais do que um caminho, mas Ele enxerga um propósito. Não importa a dificuldade e o problema que você está. Segunda pessoa, Davi diante de Golias, sem armadura, sem espada, sem nada, só com pedrinhas, 3 pedrinhas, e foi para cima do gigante. O gigante amedrontou um exército, amedrontou o rei, que era bom em guerra. Mas Davi tinha uma palavra sobre a vida dele. Ele foi ungido rei antes, pelo profeta. Ele falou, vou te colocar como rei sobre Israel. O que ele fez? Ele foi lá e requisitou o trono. Escuta aqui, Deus me ungiu, agora eu sou rei. Sai daí, ô seu fanfarrão, Saul, que eu vou dominar a parada. Não. Ele voltou para o pasto.
voltou a cuidar de ovelha. E lá ele enfrentou o leão, lá ele enfrentou um urso e pôde ver que o Espírito de Deus agora estava sobre ele. Esses homens cresceram ouvindo a história de Sansão, gente. Entende a fé de Davi? Davi, quando chegou assim, eu fui ungido pelo profeta Samuel, o Espírito de Deus agora está sobre a minha vida e eu provei isso matando o leão e matando o urso. Esse gigante vai ser fichinha. E eis a oportunidade diante de Israel para mostrar que Deus é comigo. Então ele não viu um problema. Ele viu uma oportunidade. Sabe qual é o nosso problema? A gente não enxerga essa oportunidade no meio do problema. A gente só enxerga o problema. 1 Samuel 17:45. Davi vai lá e enfrenta o gigante e fala: Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O tamanho do problema nunca foi maior do que o nome do Senhor Jesus. Terceiro e último homem que eu vou citar aqui, Daniel. Daniel é um negócio mais sério. Porque Daniel, não havia nenhuma mudança no decreto do Senhor, do rei dele. Nenhuma negociação, nenhuma garantia humana de que ele ia se sair bem. Mas o que ele faz? Hora de manhã, hora de tarde e hora de noite. Mas o rei tinha decretado: ninguém mais pode orar aqui na cidade. Ele orava. E sabe o que é mais intrigante? As pessoas que ouviram orar pela janela. O cara orou numa cidade onde havia um decreto que não podia orar, seria lançado na cova dos leões. E ele não fechou a janela. Não me envergonha, Senhor. Abriu lá e falou assim: glórias a Deus, aleluia, vamos orar. E orava. E as pessoas viram ele orando e denunciaram ele, e foi lançado na cova dos leões. Teve uma decisão firme. Quem confia em Deus antes da cova não é destruído dentro dela. Quando você confia em Deus antes de qualquer prova que Ele vai te colocar, você não será destruído dentro dela. Mas se você não confia em Deus, você vai ter um sério problema. Eu concluo essa mensagem dizendo: agora o Espírito Santo ele nos traz aqui de volta lá para Isaías 47. Depois de mostrar aqui para vocês ídolos que caem, que precisam de pregos para ficar firmes. Depois de mostrar deuses que precisam ser sustentados. Seu trabalho, tudo isso, muitos que precisam ser sustentados. O Senhor nos aponta para Isaías, falei 47, não perdão, Isaías 41. Para Isaías 41, versículo 13. Coloca para mim de novo aqui, João. Isaías 41, versículo 13, por favor. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Qualquer ajuda que você precisa vai estar em Deus. Escuta, você não precisa segurar Deus, é Ele quem vai segurar você. Você não precisa sustentar a sua fé, é Ele quem sustenta a sua vida. Quem confia em Deus não precisa de ídolos para se sentir seguro. Se a sua segurança está em Deus, se você chegar amanhã no trabalho e falar assim: você foi mandado embora, glória a Deus. Agora, se você entra em desespero, é porque você acabou de perder um ídolo. Você viu o seu ídolo, ir embora da sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.